Um erro que os casais cometem. O homem, ele negligencia muito a mulher. Então ele dá tempo pro trabalho, ele dá tempo pro futebol, ele dá tempo pra academia, e aí ele dá o resto pra mulher. Aí depois ele quer compensar. Aí ele leva ela no sábado num jantar romântico, num hotel bonito, num café da manhã com piano, aí ele fala, pô, eu mereço 100 pontos. 30 desse, 30 desse, 30 desse. A mulher, olha, ele me levou pra um jantar, 1 ponto. Ele pagou um hotel, 2 pontos. Um café da manhã romântico, 3 pontos. Porque o homem olha as grandes coisas. A mulher olha a continuidade. O homem erra quando ele acha... Pô, mas eu fiz... A gente montou um gráfico no nosso livro. Que é basicamente o quê? O homem, ele avalia... Da minha cabeça. O homem, ele avalia... O período. Então, no gráfico, ele fala assim... Aliás, a mulher avalia o período, o homem avalia o momento. Boa. Então, no gráfico, o que acontece? Você conhece um pouquinho de gráfico? Sim. Dá pra... Então, imagina que eu avalio o gráfico no dia. Ele tá subindo. Na semana, ele tá subindo. Imagina que o gráfico são as minhas atitudes positivas. Tá. Imagina que o gráfico são as minhas atitudes positivas, então eu cuido da minha mulher, eu amo a minha mulher, eu trato ela bem, isso tudo vai jogando o gráfico pra cima. Eu priorizo a minha família, eu sou afetuoso, eu me comunico com ela, isso vai jogando o gráfico pra cima. Aí o homem, ele olha os eventos, então ele fala assim, a gente brigou de segunda a sexta, foi uma merda, mas no sábado a gente comeu pizza, tá tudo bem. Pô, de segunda a quinta a gente quase saiu na porrada, mas na sexta a gente viajou pra Campos do Jordão, tá tudo ótimo. E aí quando você vai no gráfico, na primeira semana tá pra cima. Você olha no mês, tem um mês que subiu, tem um mês que desceu, tem 4 meses que subiu, mas quando você olha o gráfico da vida, ele tá apontando pra baixo. Ou seja, sua relação tá caindo, o avião vai explodir. Só que você não tá percebendo porque ele tá planando. Então ele tem momentos de alta, mas grandes dias de queda. E aí nós montamos até um gráfico para que o homem pudesse entender essa realidade. Então não é sobre a França, não é sobre a lua de mel em Paris, mas é sobre o bom dia da segunda. É sobre a massagem da terça. É sobre o tempo de qualidade da quarta. É sobre um momento pequeno na quinta. A mulher olha as pequenas coisas porque ela está continuamente. Será que ele me ama? Será que ele me ama? Será que ele me ama? A Aline pergunta sempre, você me ama? É verdade. Olha o que aconteceu comigo. Nós estávamos em Floripa lá na quinta-feira. Agora, né? Aí tava no treinamento, aí minha esposa mandou, você me ama? Aí mandei, tal. Aí deu uns 20 minutos, ela mandou de novo, você me ama? Aí ela riu e falou, já perguntei, desculpa, esqueci. Automático. É, porque ela lembrou, tipo, ele não fala comigo, ele tá viajando, você me ama, entende? Eu dei risada. Então isso é real, e quando a gente valoriza uma relação, a gente muda. É que como a gente transformou a relação num produto, porque a cultura do divórcio faz você tratar seu relacionamento como um produto descartável. Troca, é química. Aí você não entendeu. Se você entender que é construir, você para de consumir e começa a trabalhar. Nossa, mano. Esse aqui, ó, o melhor é... Se eu fosse uma larva, você ainda me amaria? Já ouviu essa? Não. Não, eu não sou o cara dos atualizados dos memes. Já ouvi. Ó, chegou uma questão aqui, deixa eu puxar. Rapidão. Você ouviu isso? É. Não, ele ouviu da mulher dele. Entendeu? Isso. Ela perguntou pra ele assim, se eu fosse uma larva, você me amaria pra saber se ele ama ela de verdade? Depende do histórico. Qual foi sua caminhada de larva? Depois você volta nessa pergunta que ele levantou aqui, você viu, né? Do histórico. Tá, vamos voltar nela com certeza. A Lu mandou assim pra gente, Luziane Matedi. Danilo, numa relação tóxica em que uma mulher sempre quis dialogar, ser um exemplo, assistir ao Papo Mil Grau e propor novos caminhos, e mesmo assim o homem fica estagnado na vida. O que fazer nesse caso? Legal. Ela tá buscando conhecimento, evoluir e tudo mais, e o cara... O homem, geralmente, ele abandona a relação estando na relação. E isso é destruidor pra mulher. Porque ela vai tentando fazer de tudo e ele não vai acompanhando. A gente tem um capítulo no nosso livro que a gente fala que a mudança ela vai acontecer. Então, sabe quando você vai na praia, você é pequeno, aí você fala, mãe, vou na água. Aí você olha um prédio. Nossa, você tá... Aí você tá brincando, a vida tá acontecendo. Quando você acorda pra realidade, você tava na Praia Grande, você morreu em Santos. E aí o que acontece? Você tem que voltar tudo. Então a mudança, ela exerce essa força sobre nós. Então você tem que ter um ganho de consciência pra apontar o crescimento da relação pra uma mudança positiva.
Essa é a ideia. E aí o que acontece? É a instrução. Porque se a mulher... Pra você ajudar alguém, você tem que entender o nível de consciência que essa pessoa tá. Pra você ir pulando as escadas com ela. Então qual que é o caminho? Qual que é o nível de consciência? Porque senão eu fico brigando pelo efeito. E aí a gente fica quebrando o pau pelo comportamento que eu não gosto. Mas por trás de um comportamento tem um entendimento. Eu preciso entender qual é o entendimento, porque são níveis neurológicos. Ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade. Sim. Einstein falava... Não subi não, né? Einstein falava o seguinte... você nunca vai vencer um problema com a mesma mentalidade que você tinha quando você entrou no problema. Então, quando eu entro no problema, se eu me agiganto diante dele, eu venço. Se eu não me agiganto, o problema tira de mim o pior. Então, quando eu espano, quando eu xingo, quando eu berro, quando eu grito, quando eu quebro o pau, quando eu traio, eu não tô dando conta do problema. Eu cresço em entendimento, eu mudo o comportamento, eu transformo o ambiente a partir da mudança da minha identidade. Nossa, velho. E aí o que acontece? Eu transformo a relação. Então a mudança ela tá acontecendo, respondendo a pergunta dela. Só que ela não foi pra trás. Ela entendeu que o mar tá puxando ela pra trás, ela ganhou consciência, mudou as atitudes e tá indo pra frente. Só que ele ficou parado. O relacionamento tá acontecendo isso aqui, ó. Ou ele ganha entendimento, consciência, e ele começa a andar, porque eles se desconectam no primeiro nível. Sim. Conexão no nível mais profundo, propósito, lembra? De onde saímos para onde estamos indo. Eles se desconectaram. Depois que desconectou daqui, desconecta emocionalmente, porque o que deixa ela feliz já não deixa ele. Duas realidades distintas. Depois para de transar. O avião já tá caindo, daqui a pouco explode. Como que eu mudo? Entendimento, consciência, comportamento, mas às vezes ele não quer. E a mudança às vezes acaba. Tem algo que ela possa fazer na prática, assim, tipo, chegar e falar mesmo sobre isso? Tô percebendo que eu estou evoluindo e buscando novos conhecimentos e você tá ficando parado. Isso pode soar besteira isso ou não? É isso mesmo a conversa? Vamos dizer assim. O problema é que, assim, o homem é literal. A mulher, ela é alegórica. Então, a mulher, ela precisa aprender a se comunicar com o homem. A mulher, ela vai falar com o homem, ela começa num lugar, no meio ela vai pra outro, no fim, ela termina em outro. O homem vai falar, what the fuck? Mas do que era que a gente tava falando? Não era isso? Ele vai falar, I don't understand, sorry. E aí, quando ele não consegue resolver, ela vai falar, nossa, ele não se importa. Ele não... A gente estava entrando no avião, sábado, uma mentorada nossa da comunidade, eu vou acabar com tudo, chega, não sei o quê. Por uma percepção errada, porque ela mandou ali um texto bonito pra ele e tal, ele não respondeu, ele pulou a mensagem. Ela falou, ele não me ama. Pô. Eu falei, eu pulo mensagem todo dia, isso aí é do homem, a nossa mente é literal, a gente tá no trabalho, a gente quer ser objetivo. Ela, meu Deus, Danilo, eu ia acabar com o meu relacionamento. Então o que acontece? Qual que era a pergunta? Eu já dei uma volta e já me perdi. Como ela poderia comunicar pra ele que ela tá vendo que ela tá evoluindo, ele não? Então assim, primeiro, mensagem objetiva, literal. Porque se ela der volta, ficar dando indireta, o homem se perde no caminho. E seja instrutiva, não acusadora, acusatória. Por quê? Porque quando eu me firo, eu sinto dor. Quando eu sinto dor, eu uso a raiva como ferramenta para deixar a dor vazar e eu te punir. Isso é destrutivo, não é instrutivo. Quando a raiva, ela nunca é uma emoção primária. A raiva é sempre uma emoção secundária. Sim. Sabe aquele negócio? Filho, vai dormir. Filho, vai dormir. Pô, vocês não obedecem. Eu me frustrei porque as crianças não obedeceram. Eu uso a raiva pra xingar. Quando eu ganho consciência sobre isso, eu corto a raiva. Quando eu corto a raiva, eu identifico o sentimento primário. Quando eu identifico o sentimento primário, eu instruo. Amor, veja bem, eu quero prosperar. Eu quero crescer. Você quer? Quero. Já casei ele aqui. Amor, eu tô correndo pelo mesmo objetivo. Só que o fato de você não estar acompanhando faz eu sentir que você não tá comigo. E isso tá fazendo eu entender que a nossa relação tá esfriando, é o que eu não quero. Então a gente precisa fazer algo para que a gente esteja junto, conectados também com nossos objetivos de vida. Veja bem, eu acho que você deve estudar ou não dar o conselho ainda, só fala até aí, porque também conselho não solicitado irrita o homem. E aí, o que acontece? Ela gera uma didática que o homem entenda e ele vai pensar. Agora, se ela chega acusando, lembra, o homem é voltado para competência. Por isso que o homem não pede conselho. Porque quando o homem pede conselho, ele acha que ele é incompetente. O homem, para pedir conselho para alguém, ele vai pedir para alguém que ele respeita muito e admira. E depois que ele já tomou muito lá atrás. Porque primeiro ele vai tentar sozinho. Então ela tem que ser instrutiva, ela tem que ser amorosa, mas não pode ser comparativa. Veja bem, o marido de não sei quem deu merda. Ou, veja esse vídeo, não faz. Gera dúvida, deixa ele responder e se comprometer.
dá um destino e deixa ele ir. A mulher sábia constrói, a tola destrói. Porque a tola xinga, bate, critica, aponta.